Sempre que eu monto um trabalho, um estudo, é mais dentro daquilo que eu percebo da vida que eu gosto de olhar à luz da doutrina espírita. E dentro do que a gente tem observado ultimamente, as pessoas têm trazido um lado negativo do momento que nós estamos vivendo. Se a gente olha, guerra para todo lado, homens-bombas, assassinatos, né? Aviões caindo, catástrofes acontecendo, e as pessoas vão olhando, e isso vai acentuando a negatividade de cada um de nós, e a gente escuta, às vezes a pessoa falar, é o apocalipse mesmo, o fim do mundo, né? E essa semana, no grupo dos entes queridos, uma pessoa falou para mim assim, é o fim dos tempos, né? Então, de fato mesmo assim, esse mundo está acabando porque assim, não tem jeito. Eu acho que a gente está vivendo no umbral. E aí ela falou, não é, Lília? Aí eu falei assim, será mesmo? Porque se a gente olhar dentro da nossa própria existência, eu me lembro que a minha mãe uma vez contou para mim que ela quebrou o braço e ela morava num sítio. Esse sítio só passava por ali, por acaso, porque não eram todos que passavam, uma linha, um trem, né? Então ela tinha linha férrea. E ela ia com o braço doendo, desmaiando, acordando, até chegar no hospital, que demorava por volta de 1 hora. Hoje que pode demorar por volta de 1 hora é a ambulância, mas a gente vai de carro, não é? E aí discorrendo ali sobre no umbral, ainda falei com ela, olha, nós temos que tomar cuidado, porque tem as esferas que rodeiam a Terra, tem a parte que nos cabe, mas ela falou, mas eu não vejo a regeneração para esse mundo. Porém, Jesus deixou claro para nós que em algum momento a Terra será um planeta ditoso. É a evolução de cada um de nós e também do planeta que a gente habita. Em alguns momentos, nós, é claro, precisaremos, às vezes, alçar outros voos pela nossa própria capacidade. Ou talvez até, quando chegar o momento de separar o joio e o trigo, a gente vai ter que visitar planetas mais primitivos. Mas quando Jesus fala para nós que há muitas moradas na casa do Pai, é disso que ele está falando, da evolução planetária também. Me perdoe que eu estou saindo de uma gripe. E quando eu começo a tossir, ela vem com força total. Mas a espiritualidade nos ajudará. E aí, diante dessa fala, eu falei assim, está muito claro para nós a conversa que Jesus teve com um homem no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, em que o homem, o capítulo é o 17, se chama Jesus e as Agressões do Mundo. Um homem muito querido na cidade estava ali observando Jesus. Amélia Rodrigues vai nos contar. Ele olha Jesus daqui, olha dali, ouve uma coisa aqui, ouve uma ali. E naquela época estava se falando da conversão de Madalena. Aí as más línguas falavam, ela virou amante de Jesus. Outros falavam, não, ela foi convertida, ela foi tocada, ele é um homem muito bom. Cada pessoa ali dando a ênfase da malícia ou da bondade que tinha no coração. Mas esse homem vai observando, e ele era um senhor muito querido na comunidade. Muitas pessoas viam-no como uma pessoa que seguia as leis de Moisés, que olhava para tudo aquilo ali
e tinha um senso de responsabilidade, de justiça, de amor. E aí ele começa a espreitar Jesus e se dá oportunamente um momento em que eles se encontram. E por que eu trouxe isso? Porque justamente nesse diálogo do homem com Jesus, àquela época, vai mostrar para nós o que a gente comentou aqui agora, da sensação que a gente tem de que o mundo está cada vez pior e a gente se esquece de ler nas entrelinhas. Porque ele vai chegar para Jesus e vai dizer assim: Senhor, participo da vida desse povo e procuro ser fiel cumpridor das determinações de Moisés. Durante toda a minha vida, que se aproxima do seu término, eu tenho buscado a verdade a fim de ganhar a alma. Falaram-me da tua mensagem e dos últimos acontecimentos, constatando para mim que és o enviado de Deus, aquele que aguardamos. Olha bem o que ele fala. Ele está observando, ele cumpre as determinações de Moisés e ele está ali olhando, então ele vê a conversa que eu falei, né? A fofoca de Maria Madalena, Jesus ali, se tem ou não tem problema, o que acontece, aqueles que defendem que nada tinha a ver. E ele percebe na conduta de Jesus essa questão de que Jesus era então o enviado de Deus. Só que ele fala uma coisa que parece quase que imperceptível. Naquele momento, ele já tinha o desejo de ganhar a alma. Olha só, o que significa que naquela época, com o conhecimento que eles tinham de que esses aprendizados na Terra faziam com que a gente se aproximasse cada vez mais de Deus, ele vai dizer para Jesus que ele tem buscado a verdade a fim de ganhar a alma. Se a gente lê, né, sorrateiramente, porque a Amélia Rodrigues ela tem uma forma muito romanceada de colocar as suas histórias, mas quando a gente vai lendo nas entrelinhas, a gente percebe que ali tem coisas e ensinamentos profundos. Quando ele diz para Jesus que ele está a fim de ganhar alma, esse homem está totalmente preparado para os ensinamentos de Jesus. Por isso que ele observa, desconsidera as maledicências que já rondavam ali, porque eles já estavam espreitando Jesus para crucificá-lo, né? E ele vai pedir a Jesus um conselho. E aí ele vai dizer para Jesus o seguinte: várias interrogações me bailam na mente, sem respostas, considerando as colocações que tu fazes a respeito da justiça e do amor. Olha bem, justiça e amor. Amor, algo que Jesus está ali tirando, transformando de uma forma que as pessoas não entendiam bem. Porque quando a Amélia Rodrigues contextualiza a época de Jesus, não era diferente do que a gente estava vendo aqui em determinadas situações políticas, por exemplo, né? Um povo escravizado, um povo subjugado, um povo cansado, passando fome, doentio, tendo necessidades e às vezes sendo ignorado nas suas necessidades. E ele vai justamente buscar Jesus nessa questão da justiça e do amor. Aí a gente vai lá na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, porque aí a gente vai pensar o seguinte: Kardec vai perguntar se todos os homens são iguais perante Deus. E os espíritos vão dizer o seguinte: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que a que pensas, do que pensais. Então, o que ele está dizendo aqui nesse momento? Deus nos criou simples e ignorantes, normais, com a mesma oportunidade de aprendizado, sem tirar nem pôr.
Só que quando a gente vai ler ali as leis das desigualdades sociais, os espíritos também vão nos explicar que as desigualdades sociais, embora sejam criadas para o homem, favorece-nos o aprendizado. Então, se eu estou no momento em que eu vim numa encarnação que eu sou rica, milionária, ou que eu tenho uma disponibilidade muito mais fácil, muito maior de fazer dinheiro, eu preciso usar aquilo em prol do amor e da justiça que esse homem está perguntando a Deus. Então eu vou auxiliar a tudo e a todos na conformidade que eu posso. Se dentro dessa prova a minha necessidade é auxiliar um centro espírita, auxiliar uma ONG, fazer um trabalho, se eu não cumprir aquela tarefa, eu vou passar o tempo inteiro com a sensação de que eu deveria fazer algo. Tanto que no livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, ele vai nos contar que um determinado senhor pediu para que ele viesse, porque ele já estava cansado de sofrer um pouco no umbral, ele ficou implorando uma chance que ele viesse à Terra para que ele pudesse trabalhar. Então ele combinou ali que ele ficaria, que ele viria responsável por trabalhar com pessoas doentes, de forma voluntária. Ele não seria enfermeiro, não seria médico, ele seria uma pessoa que se disporia a cuidar dos doentes, ajudar, dar uma palavra amiga e tal. Ele adentra ali a encarnação. Dali ele se perde um pouco no momento exato. Ele tinha intuição, ele sonhava que ele precisava trabalhar com pessoas doentes, que ele precisava dedicar, mas aí ele fala assim, olha, para eu fazer isso, eu preciso estudar e ter uma boa formatura. A espiritualidade preparou para isso. Por quê? Porque a espiritualidade vai trabalhando cada um de nós para o lugar exato onde nós devemos estar, né? E se a gente seguir o fluxo da intuição, da vida e do trabalho, a gente vai perceber que em algum momento a gente está exatamente no lugar que a gente tinha que estar. E aí ele formou, aí ele virou e falou assim, tá, mas olha bem, para que eu pudesse trabalhar com os doentes, eu tenho que ter uma esposa que me auxilie, que me ampare, que me ajude, que esteja ali comigo. Concederam-lhe um bom casamento. Aí casou-se e tal, mas agora eu preciso de filhos, porque quando eu for envelhecendo, esses filhos vão me ajudar nesse trabalho no bem. E aí vieram os filhos. Quando vieram os filhos, ele falou, preciso de uma casa própria, porque afinal de contas eu vou ter que trabalhar um pouco menos para me dedicar aos doentes. A espiritualidade providenciou a casa própria. Aí ele falou, agora preciso de um pouco mais de dinheiro para carro, porque andar de ônibus Juiz de Fora é difícil, né? Para lá onde ele estava também. Porque eu preciso me locomover. A espiritualidade deu-lhe um carro. Aí ele pensa assim, nossa, mas olha bem, para me dedicar aos doentes, eu preciso de uma boa biblioteca. A espiritualidade concede a biblioteca. Aí ele vira e fala assim, nossa, mas olha bem, preciso que meus filhos se formem bem para que eles me amparem se eu precisar de recurso. Os filhos se formaram. Ele não contente vira e fala assim, mas olha, eu preciso de noras boas para que meus filhos casem bem, para que eu fique bem, para que a gente fique amparado. Os filhos se casaram. Mas agora eu preciso de netos. Netos saudáveis, netos que quando eu tiver velhinho, possam me auxiliar na tarefa e continuar a minha tarefa. Vieram os netos. E assim foi a vida inteira, ele pedindo, pedindo e a intuição falando. Trabalha, trabalha com pessoas doentes. E aí, um belo dia, no cair da noite, chega-lhe a famosa morte, né?
E aí ele, desesperado, fala assim, por favor, me dá tempo, eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda tenho que fazer alguma coisa, porque foi o combinado. E aí a morte fala para ele, ó, louco, hoje te pedirão a alma, né? Por quê? Nessa história, o maior aprendizado nosso é que quando a gente quer, o tempo é agora. Às vezes a gente vê isso na casa espírita, né? Ah, para o ano que vem eu trabalho, para o ano que vem eu faço alguma coisa, para o ano que vem eu vou ali ajudar o Renato a fazer uma prece, eu vou encerrar a palestra. Para o ano que vem a gente pode ter retornado à pátria espiritual. E Manuel Filomeno de Miranda, no trecho, no livro Temas da Vida e da Morte, ele vai dizer que a gente deve se preparar com amadurecimento para isso. E quantas vezes nós estamos vendo, e aqui está dentro do que eu trouxe também, as pessoas ansiosas porque estão ficando idosos e porque estão criando ruga e estão virando verdadeiros monstros porque querem manter uma jovialidade e o tempo está passando. Isso nós não podemos mudar. Nós estamos querendo brincar de deuses e a vida está aí, ó, seguindo o curso. A gente está entrando em crises de ansiedade, em crises de depressão e o próximo precisando do nosso auxílio. Quantos doentes, se não me engano, ele chamava Belino Castro, né, essa história que eu contei, quantos doentes ele poderia ter dado uma palavra amiga, uma prece, uma conversa que seja. Eu me lembro um dia que a filha de uma amiga internou, e aí eu fui lá, porque eu já tinha internado várias vezes, falei, eu vou, porque eu sempre fico devendo a visitinha, e fui. Quando eu cheguei lá, os colegas do colégio estavam lá, lotado o leito dela com os colegas. E aí eu parei assim, do lado tinha uma senhora, e essa senhora começou a puxar papo comigo. Aí eu falei, tá cheia de amigos, vou ficar aqui, né? E ela contou que ela estava ali há muito tempo, muitos dias, que os familiares não iam visitar, que ela estava morrendo de dor na perna, etc, etc. Foi contando a vida dela. E eu fui pedindo a Deus que confortasse ela. No final ela virou e falou assim, sabe que até minha dor na perna sumiu? O que era a dor da perna dessa mulher? Né? O vazio, a falta de alguém que lhe desse ali um oi. E aí eu olhei e falei assim, nossa, que discrepância, né? A menina cheia de pessoas e ela aqui sozinha. Aí eu fiquei conversando ali com ela. Quando eu vi, a enfermeira falou assim, que, ó, você já tinha que ter saído a tempo, assim, eu me perdi na história dela. Era uma história triste, mas o que ela queria era ser ouvida. E quantas vezes a gente deixa passar isso, né? E aí ele pergunta para Jesus, esse senhor, assim, gostaria de saber desse modo como agir ante um agressor que nos golpeia a face tomada pelo ódio, pela fúria e pela raiva. E aí Jesus fala, né, apresentar a outra face, porque o agressor está perturbado e uma reação violenta da nossa parte somente agravará a situação que vai culminar em alguma tragédia. Então, às vezes as pessoas chegam para a gente tem visto demais, a internet tem auxiliado isso de uma forma positiva e negativa, né? Porque se a gente se permitir, a gente só vê coisa ruim. Porque coisa ruim acho que vem de conteúdo, né? A gente quer esmiuçar aquilo ali e a Joana de Anjos fala para a gente tomar cuidado com isso, porque isso aí a gente acionando os atavismos. Se a gente acionar as histórias que nós viemos vivendo, boa coisa a gente não fez, anjo a gente não era. Porque senão a gente já estava em mundo ditoso celeste, né? Que também, ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas acham que o mundo de regeneração vai ser aquela perfeição. Não. O mundo de regeneração ainda teremos problemas. Só que eles serão muito mais predominantes as pessoas para o bem. As pessoas que querem, que já estão cansadas de fato de ver tanta coisa ruim acontecendo. E aí a gente vai na parábola do joio e do trigo, quando Jesus fala ali da separação do joio e do trigo.
Enquanto a gente está convivendo o bem e o mal, nós estamos sendo exemplo e tendo exemplos de outros. E aí, dessa forma, a gente consegue perceber no que a gente precisa crescer e no que a gente ajuda a crescer o outro. Só que chega um momento em que o psiquismo da Terra estará diferente e não vai comportar as pessoas, mesmo que intelectualmente elevadas, mas se a moralidade estiver ruim, serão levadas a ajudar planetas que estão passando também por um processo de provas e expiações ou primitivos a alavancarem no progresso. Mas essa separação é preciso. E aí nós vamos ver que as tragédias poderão ser outras, serão diferentes, né? Ou nem teremos essas tragédias, mas as doenças, o nosso corpo físico, a morte, vai ser tratada de forma completamente diferente. E aí a reação violenta nossa, muitas vezes aciona em nós o animal que nós somos, né? Se é que a gente pode até dizer do animal, mas é porque a gente aciona na gente aquele atavismo que a gente ainda era vingador, traidor, né? E traz ali uma situação pior. Porque aí a gente ouve a pessoa falar, eu queria fazer a mesma coisa com a pessoa, né? Se ela me esbofeteou, também vou lá e esbofeteio. Jesus fala aqui, se o agressor está perturbado, ele ainda é um doente da alma. E aí ele fala assim, Jesus, né? A tranquilidade do agredido infunde paz no violento, que se desarma do ódio e dá-se conta da sua hostilidade sem justificativa. Quanto tempo a gente vê, às vezes, uma discussão e uma das pessoas fala assim, olha, não quero mais, né? Pode ir falando aí, vai falando, vai desabafando, que uma hora a coisa vai acalmando. E quando a pessoa vê, às vezes até a gente mesmo, a gente fala assim, nossa, discuti, briguei, falei. E quando eu fui olhar para a situação, nem era aquela. O meu esposo é síndico no prédio que a gente mora. E aí um belo dia, ele não estava lá, uma mulher chegou e o zelador falou assim, Lília, vai lá fora ver um BO. Eu falei, tá. Quando ele falou BO, eu fui armada de paz. Porque eu falei, se é BO não é comigo, porque nem síndica eu sou, né? E aí a mulher falou, gritou e esbravejou, e janela abrindo, janela fechando, e eu esperando. Eu acho que Deus me deu a água da paz naquele momento. Aí quando ela falou, eu falei assim, agora você me deixa falar? Ela falou assim, tá. Aí eu falei, então tá. Você está discutindo conosco, mas não foi a gente que colocou isso aí. Eu preciso saber quem pôs, por que pôs e te dar uma devolutiva, né? Aí ela ficou sem graça e tal. Eu falei, eu não quero inimizade, porque eu tenho tentado viver o que a Joana de Ângeles fala. Se eu posso deixar o dia de alguém melhor um pouco, ok. Se eu não posso, melhor não fazer nada. Comprometida nós já somos, né? Então a gente melhora. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu entendo o seu lado, eu também ficaria chateado de botar uma coisa assim, né, numa divisa sem me comunicar. Eu vou conversar com meu marido, ele vai apurar das coisas e ele te procura depois. E ali eu fui conversar outras coisas com ela, ainda saí uma amiga, né? Quase que trocamos telefone. Mas é um pouco disso, porque se eu vou armada também, e confesso, gente, não é todo dia que eu vou desarmada assim, não. Quando ele falou BO, eu falei assim, é alguém discutindo sobre algo, né? E o mais interessante é que ela achou que era isso, porque está se fazendo uma obra que é mais ou menos o mesmo material. E aí confundiu-se tudo, mas o fato é que é isso que ele está falando. Jesus está dizendo para ele, se a gente aparta ali a situação, às vezes para uma briga na gente. E nós temos cometido atrocidades por não parar para pensar e perguntar se aquilo que está querendo dizer está sendo dito de fato. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp não tem som, não tem... Tem hora que eu mando um áudio para os meus filhos e eu falo assim,
não ouça acelerado, né? Porque se eu ouvir acelerado, vai parecer que eu estou brigando num comunicado. Uma coisa que eu estou falando, né? Que eu estou chamando atenção ali como educadora, por exemplo, mas não como uma pessoa que está cobrando algo, né? Aí eu já coloco assim, não ouça acelerado. Porque a gente lê acelerado, ouve acelerado, tira conclusões apressadas, responde. Teve um dia com uma pessoa, ela é de mal comigo até hoje, eu não tenho um pingo de raiva. Por causa de alguma fofoca, ela mandou uns impropérios para mim, espírita, hein, gente? E eu falei assim, olha, precisamos conversar sobre o que está acontecendo, porque eu não entendi sua mensagem. Ela me bloqueou. Eu falei, agora entendi, né? O que é eu não sei, porque de fato tenho consciência limpa. E é um pouco disso que a gente precisa olhar, porque a gente entra numas contendas, gente, e se a gente lê André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, a gente vai perceber, a gente volta para o plano espiritual e fala assim, nossa, de novo marquei toca, de novo estou aqui com o mesmo problema na mão. Então ele fala, quando a gente se desarma daquilo ali, a gente fica livre. E aí a pessoa vai se acalmando e aí a gente vai partir. Só que lembra, ele está perguntando de justiça e de amor. Aí ele fala assim, tá, mas e se o indivíduo insistir, né, em me esbofetear e vir para cima de mim e continuar infeliz e investida? Aí Jesus fala, revidar o mal pelo mal é tornar-se mal igual a ele. O homem bom e reto difere do infeliz pela conduta, não derrapando nos mesmos erros, nem assumindo idênticas posturas desairosas. Aí nós vamos lá, né, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência nas imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? Benevolência, indulgência e perdão. Ah, eu posso ser bom, ser uma pessoa de bem, querer o bem da humanidade, orar pela humanidade. Eu posso ser indulgente, que nós não estamos sendo, né? Se a gente olhar os comentários das internet aí, a pessoa rouba um celular, a culpa é do presidente. Jesus, no livro Trigo de Deus, conversando com a mulher adúltera, ela procura Jesus no final da noite na casa de Pedro, Amélia Rodrigues contando. Ela vai dizer assim, olha, o marido, passado a lua de mel, abandonou-me em casa e foi de novo para o botequim, para os amigos, para o futebol, se fosse hoje, e assim vai, né? Descumpriu os compromissos de marido. E aí Jesus escuta pacientemente, fala com ela, porque ela vai dizer que os amigos abandonaram, a família enxotou, o marido também não aceitava ela em casa, mas ela estava sem onde ir, né? A sociedade jogou-a para fora. E aí Jesus falou assim, olha, o erro do companheiro não justifica o teu, né? É um diálogo muito bonito, Trigo de Deus, leiam lá que é maravilhoso também. Ele vai dizer para ela claramente, tudo que o outro faz não é justificativa para a gente cometer o mesmo erro. Não é. Então, se ele foi infiel, não é justificativa para você ser. Mostra outra face, né? E quando a gente revida o mal por mal, é porque a gente ainda é conivente com o mal. E aí fica fácil, né? Se eu consigo ser indulgente com o outro, posso ter até dificuldade de perdoar, mas eu vou entender que aquela pessoa é infantil. A Joana de Ângelo, no livro Psicologia da Gratidão, ela vai dizer, o espírito que não tem gratidão das coisas é porque ele ainda é imaturo. Porque quando ele amadurece, ele vai, por qualquer situação, agradecer, né? Eu estava comentando com o Renato que eu ainda vim por aqui tentando uma vaga, ainda dou de cara com uma pessoa passando aqui na contramão. Eu ainda tive que voltar um pouquinho, né?
Aí depois ainda fui achar vaga lá embaixo. Aí quando eu cheguei aqui 5 para as 8, falei, graças a Deus, porque o trânsito não estava ruim, mas eu fiquei buscando ali. A gente tem que parar para pensar isso, porque às vezes a espiritualidade aprontam as peças para nós que lá na frente a gente vai entender. Eu tive uma situação com uma pessoa e eu gosto muito de observar a minha vida, porque assim, se eu tenho dúvida da espiritualidade, eu posso desistir, porque a minha vida me dá uns sinais bem bacanas. Uma pessoa fez uma coisa comigo que me magoou profundamente. Falei, não acredito, eu ajudei de todas as formas a pessoa, é isso que ela me devolve? E aquilo ficou ali um tempinho, eu falei, bom, então vamos mudar, porque não é assim? Então tá. E fui tomando uma linha de raciocínio e fazendo uma outra coisa e deixando a vida passar. Um belo dia me aconteceu uma coisa tão boa que eu desejava há muitos anos por conta dessa conduta que eu tive que desviar. Aí te pergunto, a espiritualidade não preparou ali? E será que se eu tivesse revidado, ido para a briga, ficado parada naquela situação, que a Joana de Anjos chama a atenção da gente também, livro Autodescobrimento. Não para na culpa, não para na mágoa, não para na dor. Arregaça as mangas e continua o trabalho. Porque à medida que você vai trabalhando, muitas coisas vão se desfazendo no nosso psiquismo e a gente vai mudando. Tanto que se eu pedir para vocês agora me contarem de todas as pessoas que magoaram vocês nessa atual reencarnação, vocês vão lembrar as pessoas que vocês mais amam. Mas a pessoa que pisou no nosso pé ali, que deu um esbarrão, que empurrou a gente no meio da rua, aquilo passou, né? Não era ninguém ligado, não era tão importante. A vida foi tomando o seu rumo, mas aqueles mais chegados acabam se derrapando conosco várias vezes. Por isso que ele fala que a caridade, como entendia Jesus, o verdadeiro sentido, é exatamente isso. A gente trabalhar a benevolência, a indulgência, porque aí eu vou entender que aquele companheiro, aquela companheira, aquele amigo de trabalho, meu irmão, minha irmã, ele está na mesma dificuldade que a gente, atravessando oportunidades de provas, expiações, regeneração, para que a gente possa junto ir elaborando, até que um dia nós galgaremos algo. E aí ele fala, nós não podemos mais ser coniventes com as posturas idênticas dessas pessoas. 2026 anos depois da estadia de Jesus na Terra, olha esse diálogo, né, que ele está tendo. E aí esse homem vira e fala assim, Jesus ainda fala, quem devolve o mal pelo mal ainda não despertou para a vida, porquanto aquele que não se dedica ao bem em favor do próximo não acordou para as superiores finalidades da existência. Olha bem, às vezes é difícil, às vezes a gente levanta num dia mais difícil, água da paz, né? Como dizia o Chico, porque às vezes é difícil mesmo, mas quando a gente tem o conhecimento da espiritualidade, da doutrina espírita, do que Jesus trouxe para nós, o nosso esforço é ínfimo, segundo os próprios espíritos, para que a gente possa provocar mudança. Daí a gente dominar as nossas más tendências. E aí voltemos para Joana de Ângeles, porque ela trabalha exatamente o nosso psíquico, né? Ela vai dizer, não é eu fingir que sou boazinha, não. Eu digo assim, tenho raiva, tenho mágoa, sim. Mas o que eu faço com essa informação para o meu próprio aprendizado e para pôr em prática para o outro é o que vale. Não adianta, porque a gente não tem uma nuvem de testemunhas. Então, se eu fingir que sou boazinha aqui e ali fora vocês me verem chutando o carro de uma pessoa que esbarrou em mim, isso não olha. Mas ali ele acabou de sair de uma palestra e está ali brigando com a pessoa, qual o aprendizado? É justamente nesse esforço, porque ele fala aqui, ó, quem devolve o mal pelo mal ainda não despertou para a vida. E nós precisamos despertar. E aí ele fala
Como atuar então em relação àqueles que desprezam a verdade, trocando os valores espirituais pelas coisas terrestres? Não é atual, gente? Porque às vezes a gente olha e a gente fala assim, as pessoas estão preferindo umas festas sem noção e sem sentido. As pessoas... Outro dia a pessoa riu da minha cara porque eu falei assim, meu filho, olha, eu vou para uma festa, eu danço, eu rio, eu brinco, eu canto. Não tenho voz boa não, mas se tiver um karaokê, a gente brinca lá com uma turminha e não preciso beber. Você está brincando. Não preciso. Nessa encarnação, graças a Deus, isso é uma coisa que eu não vi. E também atraí um marido que também não liga muito. Então, assim, olha que legal, né? A gente pode se divertir, a gente está no mundo, Deus não proibiu que a gente se divertisse, que a gente encontrasse com a família. Adoro reunir família, fazer almoço, jantar não, porque as pessoas esquecem da hora e os vizinhos se incomodam. Mas a gente tem que parar para pensar nisso, porque a gente troca, às vezes, com muita facilidade, uma palestra por um show que não tem nada a ver. Uma palestra espírita, um aprendizado que é para nós mesmos, em troca de dormir, joguinho, vício, coisas que não estão importando. E pior, irmãos nossos estão perdendo a encarnação em vícios muito mais deploráveis. Porque até jogar um joguinho, ser viciado numa novela, às vezes até um descanso, mas às vezes nós estamos nos perdendo nas drogas, nas bebidas, nos jogos de azar, e nós estamos esquecendo da nossa principal missão na Terra, né? Que é o nosso próprio aprimoramento espiritual e o aprimoramento daqueles que estão em convívio mais próximo ainda conosco, né? E aí, Jesus fala assim para ele, compreendendo que são almas infantis, olha bem, distraídas dos deveres maiores, avançam no rumo de decepções e fracassos que irão identificando na sucessão do tempo, até que a dor lhes agasalhe nas províncias da alma e resolvam por adquirir os bens que não desaparecem, que não se perdem. Olha, almas infantis, aí vem Jesus, nos mostra como que deve ser, vem a doutrina espírita, nos esclarece os ensinamentos de Jesus, aí a gente vai temando ali, vai pisoteando no barro, né? E aí Jesus fala, vem o sofrimento na sucessão do tempo, porque o sofrimento nos leva a algum lugar. Se a gente tivesse todo mundo bem, de paz com a vida, a gente estava deitado no sofá uma hora dessa, né? Mas como a gente já raciocina, como a gente já sabe, como a gente percebe, ou como muitos a gente está sofrendo, e aí a gente vai buscando esses aprendizados e vai falando, olha, a vida tem algo mais complexo para ser ensinado. Eu tenho uma pessoa que vai no meu consultório, que ela tem um contexto de vida que eu falo assim, gente, se eu escrever um livro, eu acho que vai ser best-seller da vida dessa pessoa. Mas ela só está esquecendo uma coisa que de vez em quando eu pincelo a doutrina espírita para ela. Ela está esquecendo de confiar em Deus. Porque ela está com raiva de Deus, ela ainda está naquelas fases, né? Negação, barganha. Agora ela já começou de vez em quando a barganhar. Eu falo, oba, tá tendo um progresso aí, né? Aí outro dia eu convidei ela para ir nos entes queridos da Casa Espírita, ela foi. E quando eu olhei ela lá, eu falei, oba, né? Por quê? Porque às vezes a gente se esquece. A gente fala muito dessa imaturidade, dessa infantilidade, assim, que seja feita a vontade de Deus, se for feita a minha. Porque Deus tem que concordar conosco. A gente é difícil de barganhar quando o outro discorda da gente, não é? Tem gente que é de um partido, tem gente que é do outro, tem gente que é de uma casa espírita, tem gente que é de outro. E tem lugares que a gente vai aí nas reuniões do CRE, cidades aí, que às vezes as casas são brigadas mesmo, uma não indica a outra.
E aí eu olho e falo, gente, tá, mas e a doutrina espírita? O que traz para nós? O que nos ensina? Se a minha casa, onde eu trabalho, não oferece determinado trabalho e a outra oferece, não interessa se vai 50 frequentar lá e só 10 frequentar a minha, porque a gente esquece dos desencarnados. Eu já tive pessoas que me convidaram para fazer estudo, que disseram assim para mim, ó, mas você não importa para falar para 4, 5 não, né? Aí eu olhei e falei assim, ué, mas por quê? Ele, não, porque na minha casa só vai 4, 5 pessoas, mais ou menos uma palestra. Aí eu falei assim, e desencarnado, vai? Porque no estudo do Evangelho no lar, na nossa casa, a espiritualidade não aproveita o gramafone, é gramafone que fala? Gramofone, né? Para aqueles espíritos que precisam escutar o texto do dia, como que numa casa espírita não, né? Aí a gente vê, né, diversas coisas que a gente olha e fala, gente, é preciso que a gente raciocine, nós estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI preocupados com a vida alheia, do sexo da outra pessoa, com quem ela está casada, com quem ela não está casada, se ela é homem, se ela é mulher, se ela vai, se ela volta. Às vezes nem pagando as nossas contas a gente está, mas cuidando da vida do vizinho a gente está. Então a gente precisa parar para pensar, porque ele fala aqui, ó, infantis, distraídos dos deveres maiores que temos cada um de nós. E às vezes, se a gente olhar para a nossa própria história e sentar lá num dia e botar ali no papel, a gente vai falar assim, gente, como é que eu estou dando conta disso tudo? E aí eu preocupo com a do outro. É claro, gente, que aqui, olha, quando eu posso ajudar a fazer o bem para o outro, a espiritualidade fala que o bem que eu não faço, eu deixo de agir. Porque eles pedem ajuda para nós na intuição. Vocês viram há pouco tempo, eu tenho aqui, mas não dá, se eu estivesse projetando eu passava. Eu achei tão bonitinho que eu baixei o vídeo. O cachorrinho, morador de rua, adotado pelo pessoal ali, eu acho que é Sabará, mais ou menos isso, lado de Belo Horizonte. O cachorrinho está lá, late, 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 late. Tá, mas tem água, tem comida, o que está acontecendo? Aí um comerciante falou assim, vou ver. E ele vinha, latindo, latindo. O comerciante vai atrás dele. Aí ele viu que o comerciante estava indo, foi vazando. Ele mostrou uma criança jogada, embrulhada, jogada fora. Acho que estava num bueiro, algo assim. Ele sinalizou. Aí aquele cachorro sinalizou a criança. O comerciante chamou a polícia, chamou a ambulância, chamou tudo que devia, essa criança está sendo cuidada. Aí você sabe que me vê assim, é porque a gente é curioso, a gente quer sempre saber da encarnação do outro, né? Eu fiquei me perguntando assim, esse espírito tem algo muito bem preparado para ele. Depois eu falei assim, não, Lília, né? Diante do que está dizendo aqui, ó, né? Que os espíritos falam para nós, todos somos iguais perante Deus. Essa criança, eu acho que é um menino. Essa criança tem sim toda a encarnação dele preparada para ele, independente se ele vai ser um Divaldo Franco ou se ele vai ser uma Lília ou se ele vai ser alguém que vai ser ali no cantinho da família dele. Um cachorro salvou a vida dele, né? Então a gente tem os exemplos o tempo inteiro, a espiritualidade nos usando para que a gente faça o bem do próximo. E Jesus está falando ali. Até que um momento a gente vai ficar nesse sofrimento tão grande que a gente vai se decidir pelo bem, para o bem. E daí a gente vai deixar tudo isso porque a gente não vai mais se perder na encarnação. E aí esse homem fala assim para Jesus, olha, eu tenho pensado que mentira, traição, calúnia, etc., é muito ruim também, para mim não merece perdão. Lembra? Lei de Moisés, ele seguia Moisés. E aí Jesus falou assim, que todos quanto nos apunhalam pelas costas necessitam muito mais ainda de amparo e apoio.
E aqui fica para nós o convite, porque Jesus fala para ele, um dia eles terão um sentimento e se acalmarão ao nosso lado, e todos nós conheceremos um amor muito maior daquele que sequer a gente consegue imaginar. Porque o nosso amor ainda é egoísta, o nosso amor às vezes ainda dá pedindo, né? A troca. E Jesus fala aqui, quando o nosso amor lenir todos os problemas, tudo isso se desaparecerão. As agressões morais, as agressões físicas, as agressões espirituais, porque nós seremos ditosos. E que assim seja para nós. Agradeço de novo o carinho à casa e até a próxima vez.